Bom, eu quero conversar com vocês hoje sobre o comportamento humano e a ação de Deus. O comportamento humano e a ação de Deus. Não é nenhuma novidade para nenhum de vocês, nenhum de nós, que o ser humano, criado por Deus, narrado no Gênesis dessa forma, ele se perdeu. O homem e a mulher se perderam da conexão que deveria ter com o Criador. E desde então, eles saindo do paraíso, do jardim do Éden, o homem, que representa ali Adão, a humanidade, e representa todos nós, começa a sua trajetória na existência, aqui neste mundo, com aquela saudade, com aquela coisa dentro de si, perdemos o paraíso. E ao mesmo tempo vem caminhando o ser humano com a expectativa do anúncio de Deus de que o homem teria um lugar, uma terra prometida, um lugar que ia repousar e lá se reencontraria com Deus. Então, o comportamento humano, ele vem a partir de uma ausência do que perdeu e também a expectativa daquilo que não veio. E nesse íntere, nesse processo nosso, nós sabemos que somos finitos, nós somos seres ambíguos, nós sempre queremos uma coisa diferente daquilo que Deus quer que a gente faça. O apóstolo Paulo vai dizer claramente isso, ele vai dizer que ele quer fazer o bem que ele quer ele não faz, mas o mal que ele não quer, esse sim parece que o atrai, o puxa para fazer o mal. Essa inclinação humana nossa para fazer aquilo que desagrada a Deus é muito forte. E ao longo da história do povo de Israel, a gente foi percebendo isso, lendo o Antigo Testamento, e percebendo que Israel, o povo que representa essa humanidade, vem cheios de altos e baixos. Um momento está bem com Deus, de repente não quer mais saber de Deus, e cada um tenta seguir a sua vida, depois as coisas apertam, e aí eles se quebrantam, se arrependem, voltam para Deus, depois que está todo mundo bem com Deus, novamente se desviam de Deus. Essa história do povo de Israel acaba sendo a minha história, a sua história, a história do homem, a história da humanidade como um todo. E hoje a gente vai falar sobre esse comportamento humano e a ação de Deus. O que Deus faz, o que ele reage, como que Deus age diante desse comportamento humano de altos e baixos, desse possível distanciamento, e quando as coisas ficam difíceis, tenta se aproximar novamente de Deus. E esta nossa coisa dentro da gente de almejar o que não chegou e pensar sobre aquilo que nós perdemos. E o texto que eu vou utilizar, que a gente vai pensar aqui juntos, é o texto do profeta Jeremias, no capítulo de número 2. Você pode abrir a sua Bíblia aí e acompanhar a leitura que farei agora. A versão que tenho aqui é a NVI, e você pode acompanhar comigo. O texto diz assim, Jeremias capítulo 2. A palavra do Senhor veio a mim. Vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém. Eu me lembro de sua fidelidade quando você era jovem, como noiva, e você me amava e me seguia pelo deserto por uma terra não semeada. Israel, meu povo, era santo, santo para o Senhor, os primeiros frutos de sua colheita. Todos os que o devoravam eram considerados culpados, e a desgraça os alcançava, declara o Senhor. Ouça a palavra do Senhor, ó comunidade de Jacó, todos os clãs da comunidade de Israel. Assim diz o Senhor, que falta os seus antepassados encontraram em mim, para que me deixassem e se afastassem de mim. Eles seguiram ídolos sem valor, tornando-se eles próprios sem valor. Eles não perguntaram onde está o Senhor, que nos trouxe do Egito e nos conduziu pelo deserto, por uma terra árida e cheia de covas, terra de seca e de trevas, terra pela qual ninguém passa e onde ninguém vê. Eu trouxe vocês a uma terra fértil,
para que comessem dos seus frutos e dos seus bons produtos. Entretanto, vocês contaminaram a minha terra, tornaram a minha terra herança repugnante. Os sacerdotes não perguntavam pelo Senhor, os intérpretes da lei não me conheciam. E os líderes do povo se rebelaram contra mim, os profetas profetizavam em nome de Baal, seguindo deuses inúteis. Por isso, eu ainda faço denúncias contra vocês, diz o Senhor, e farei denúncias contra os seus descendentes. Atravessem o mar até o litoral de Chipre e vejam, mandem observadores a Quedar e reparem de perto e vejam se alguma vez aconteceu algo assim. Alguma nação já trocou os seus deuses? E eles nem sequer são deuses, mas o meu povo trocou a sua glória por deuses inúteis. Espanta-se diante disso, ó céus, fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor. O meu povo cometeu 2 crimes, 2 pecados. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas, que não retêm água. Vamos orar mais uma vez? Te convido a orar comigo. Deus, o texto que nós acabamos de ler aqui da Tua Palavra, é um texto que é capaz de provocar em nós vários sentimentos, inclusive de avaliar a nossa vida e pensar sobre o nosso jeito de ser e a nossa reação diante de Deus, diante da vida. Nesta hora, nós te rogamos que o Teu Espírito Santo nos ajude a compreender esse texto, que essa palavra fique cravada no nosso coração e em toda a nossa vida, Pai. Que o Teu Espírito, nesta hora, tenha a liberdade de agir poderosamente neste lugar. Essa é a oração que te fazemos no nome de Jesus. Amém. O comportamento humano e a ação de Deus. Claro que esse texto é apenas aqui um recorte da manifestação de Deus diante do comportamento humano. Aqui no texto nós estamos lendo uma peça literária que escreve ou escreveu o profeta Jeremias. Quando Jeremias escreve esse texto, ele está escrevendo da sua experiência de vocação e de chamado, e ele está falando sobre o Deus que o chamou, vocacionou e o comissionou a dizer ao povo algo que eles precisavam ouvir. É para isso que o profeta, aqui no texto, é chamado por Deus. Ele é chamado por Deus para avisar ao homem, falar para o homem que ele precisa voltar para Deus. É para denunciar todo tipo e qualquer tipo de mazela que tenha ali entre os homens, que ofende a Deus e que Deus não está satisfeito com a reação e com o modo de vida dos homens, das pessoas, aqui em específica a comunidade de Israel. Esse texto, o profeta Jeremias é chamado por Deus para falar sobre o comportamento humano, para falar como os homens e mulheres estão reagindo diante de Deus. E ao mesmo tempo, na sua fala, na sua forma de profetizar, ele vai dizer como Deus se sente, ele vai dizer como Deus pensa, ele vai dizer qual é a percepção de Deus de tudo que está acontecendo. Primeiro, ele começa falando sobre Deus, dizendo que Deus tem saudade do seu povo. Deus tem saudade do que o povo era. Deus tem saudade do que o povo fazia. Deus tem saudade do relacionamento do povo com Ele. Veja comigo, confere comigo. O verso de número 2 vai dizer Deus da seguinte forma, através do profeta Jeremias: eu me lembro. Me lembro de quê, Deus está dizendo? Eu me lembro da fidelidade. Quando você, Israel, era jovem, e da trajetória do povo de Israel na caminhada com Deus, Deus vai dizer, eu me lembro de quando vocês me amavam. Ainda o verso de número 2, notem no texto dizendo isso. O texto vai dizer que Deus tem saudade do tempo em que o povo o seguia. Deus vai dizer que tem saudade do tempo em que o povo era santo. O verso de número 3. Deus vai dizer aqui que tem saudade quando o povo dependia dele.
Deus vai dizer que tem saudade quando havia uma confiança absoluta do povo para com Ele. Deus vai dizer que tem saudade quando existia uma entrega total. O povo se entregava a Ele e permitia que Deus guiasse esse povo, não importasse o que eles encontrar pelo caminho. Terras áridas, desérticas, sem muita água, um ambiente inabitável, diria assim, os autores do Antigo Testamento narrando sobre o povo passando pelo deserto. O comportamento humano é de abandonar Deus, de esquecer dos feitos de Deus, de cada um tomar conta da sua própria vida e deixar Deus em segundo plano. E a ação de Deus aqui é de saudade. Imagine aqui, Jeremias está dizendo que Deus tem saudade da fidelidade, do amor, do povo que o seguia, do povo que era santo, da confiança absoluta, da entrega, da dependência dele. E Deus ali trazia proteção, Deus trazia livramento, Deus trazia providência para o povo. E o que me intrigou lendo esse texto e percebendo a profecia do profeta Jeremias e percebendo o comportamento humano e a ação de Deus, é que a mesma iniciativa do povo de rejeitar Deus, de deixar Deus de lado, de buscar seus próprios interesses, tem sido a nossa iniciativa, mesmo hoje, anos à frente, hoje no século 21, nós temos um comportamento semelhante ao povo de Israel. Nós experimentamos muitas vezes a fidelidade de Deus com a gente. Nós vivemos uma realidade espiritual de amor profundo com Deus, em que a gente se derramava na presença dEle, e dobrava os joelhos e chorava, e as horas se passavam, a gente não notava as horas se passando, e quando a gente cantava, lágrimas vinham aos nossos olhos, e a gente começava a perceber como é maravilhoso sentir a presença de Deus, do Espírito Santo de Deus, sentir o amor de Deus, o cuidado e a proteção de Deus, e a vontade que a gente tinha é de não sair mais dessa experiência sine qua non, sem igual, de um relacionamento profundo, amoroso, com Deus fiel, que cuida de cada um de nós. Nós dependíamos dEle, tudo que a gente fazia, a gente orava e dizia, Deus abençoa isso, Deus abençoa aquilo, tudo que a gente ia fazer, perguntava, Deus é da tua vontade ou não é da tua vontade, tudo que a gente fazia e pensava, primeiramente pensávamos sobre o que Deus acha sobre isso, o que Deus nos diria sobre isso, consultávamos a Bíblia, a palavra de Deus, e era um fervor contagiante. Pessoas distantes de nós sentiam esse fervor, olhavam para nós e falavam, nossa, como eu queria ser um cristão com essa experiência espiritual que você tem. E olhe para você hoje. Olhe para você hoje. Quem é você diante de Deus? Quem sou eu diante de Deus? Será que o meu vigor, a minha experiência espiritual é a mesma? É isso que Deus está dizendo. Eu tenho saudade do vigor espiritual de vocês. Eu tenho saudade do amor de vocês. Eu tenho saudade da fidelidade de vocês. Eu tenho saudade da confiança absoluta que vocês tinham em mim. Eu tenho saudade dos momentos em que nós caminhávamos juntos, e não tinha terreno árido, não tinha tempestade, não tinha problema. Por mais difícil que seja e fosse a vida, eu estava lá e caminhava com vocês. Deus, do verso 1 até o verso de número 3, o texto do capítulo 2 de Jeremias que a gente leu, nós temos Deus que sente saudade. Claro que a gente está atribuindo um sentimento humano a Deus. Na teologia chamamos isso de antropopatia, atribuir sentimento humano a Deus. Mas é a maneira, é a percepção que a gente tem de compreender a vida e compreender a Deus. Esse texto nos convida a pensar sobre o nosso comportamento humano e pensarmos sobre a ação de Deus. Enquanto eu me comporto distante de Deus, uma vida ensimesmada, Deus está aqui no texto dizendo para o seu povo que Ele tem saudade. O Deus que tem saudade do amor, da fidelidade, do compromisso, da caminhada, da dependência, da confiança absoluta e da entrega total. Quando eu li esse texto, a primeira pergunta que eu fiz a mim mesmo foi: Deus, o meu comportamento é um comportamento
em que eu, ao longo da minha caminhada, fui esquecendo-me de Ti, fui deixando de lado as coisas que mais importavam para o reino, para o Teu reino, e preenchendo com outras coisas que não são tão significativas assim. A pergunta que eu fiz para Deus diante desse texto foi: Deus, como é que está a minha vida, o meu comportamento humano, a minha caminhada, o meu ser diante de Ti? E as respostas que vieram a partir desta pergunta primeira que fiz a mim mesmo, foram respostas que deixaram o meu coração triste, abatido, porque eu comecei a olhar e percebi que o meu vigor espiritual, a minha caminhada com Deus, não é a mesma de anos atrás, de dias atrás. Você pode dizer, claro que não, o ser humano muda, as circunstâncias mudam, as coisas mudam, mas o nosso Deus não muda. O povo de Israel está experimentando uma outra realidade, não é mais aquela realidade do deserto. Tudo bem. Mas mesmo assim, eles deveriam ter na memória a imagem do Deus que protege, que cuida, que provê, o Deus que ama, o Deus que perdoa, o Deus que está ali ao lado o tempo inteiro. Sinceramente, se a gente for bem, mas bem sincero mesmo, a gente vai ver que parece que a gente tem uma espécie de amnésia, a gente esquece o que Deus fez. A gente esquece que estávamos desempregados ontem e que estamos empregados hoje. A gente esquece onde nós estávamos e éramos lá atrás e onde Deus nos colocou hoje. A gente esquece aquilo que a gente pedia tanto para Deus e Deus nos deu, e a gente nada faz para agradecer aquilo que Ele nos deu e que nós temos. Quer ver um exemplo? A nossa salvação em Cristo Jesus. Há algo mais precioso do que isso? Há algo mais precioso? Há coisa mais preciosa do que a nossa salvação em Cristo Jesus? Quantas vezes em nossa oração a gente diz: Deus, obrigado pela tua salvação da minha vida, da minha alma. Quantas vezes nós oramos e falamos assim: Deus, obrigado pela presença constante do teu Espírito Santo. Porque se o Senhor não tivesse morrido na cruz do Calvário, nós não tínhamos hoje perdão de pecado, ligação direta com o Pai, e Espírito Santo, esta pessoa que intercede por nós, que nos convence do pecado e do juízo, que capacita a sua igreja, a mim e a você, com dons espirituais para edificar o corpo de Cristo. Esse Espírito Santo que mesmo quando envolvido em problemas e ainda não consigo nem mesmo articular som algum, Ele intercede por mim com gemidos inexprimíveis. Quantas vezes a gente agradeceu e tem agradecido a Deus por isso? Esse texto, na verdade, é um tapa na cara do povo de Israel que está dormindo espiritualmente, é um saculejo, sabe? É o pegar pelo colarinho e levantar e dizer: acorda, desperta, ei, Deus tem saudade de quem você era, do seu comportamento e da sua vida com Ele. Mas aí o texto não para por aqui. O comportamento humano você já sabe. Mas a ação de Deus no texto é saudade. Deus tem saudade do seu povo. Mas também a gente vai encontrar do verso 4 até o verso de número 8, Deus lamentando. Deus tem saudade, mas também Deus lamenta. E quais são os lamentos de Deus e por que Deus lamenta? Deus lamenta por não ouvir mais o povo a sua voz. Veja comigo o verso de número 4. Ouça a palavra do Senhor, perceba, sinta a palavra do Senhor, note a palavra do Senhor, tenha atenção com a palavra do Senhor. Aqui era uma voz profética que dizia e o povo ouvia. Hoje nós temos a palavra de Deus escrita aqui. É esta palavra revelada para que cada um de nós possamos conhecer a vontade de Deus e saber, a partir dessa palavra que é como uma bússola, nos orientar e nos orientando na dinâmica da nossa vida. Deus lamenta no verso 4, porque o povo não ouve mais a sua voz.
O povo não quer mais ouvir a voz de Deus. A voz de Deus agora é negada, é sufocada, é abafada por outras vozes. A voz da vaidade, a voz do preconceito, a voz do eu primeiro, acima de todas as coisas. Quantas vozes sufocam hoje a voz de Deus? Deus lamenta o povo que não o ouve mais. Deus lamenta aqui no verso 5, o povo ter se afastado dele. Ele vai dizer, assim diz o Senhor, que falta os seus antepassados encontraram em mim, para que me deixassem, se afastassem de mim. É uma pergunta que Deus está fazendo. O que eu fiz? O que eles encontraram de mal em mim? O que eu fiz para que esse povo se afastasse de mim? Deus está lamentando aqui no verso 5, porque o povo se afastou dele. Eu comecei a perguntar, será que eu estou ouvindo de fato ainda a voz de Deus? Será que eu não tenho me afastado de Deus? E compreenda, quando eu digo afastar-se de Deus, eu não estou falando sobre os protocolos religiosos que a gente já conhece, embora sejam importantes para o fortalecimento da nossa fé, as idas ao templo, as participações nas celebrações coletivas, isso tudo é importante. Mas aqui, quando fala afastar-se de Deus, tem a ver com o nosso comportamento, com a nossa iniciativa diante da vida, que fere o coração do Criador. Os negócios que nós fazemos, a dinâmica da nossa vida, o nosso comportamento como um todo, a nossa relação com a família, nossa relação no trabalho, a nossa dinâmica na vida, o nosso comportamento humano. Deus está lamentando porque esse povo se afastou dele. Deus lamenta. E lendo esse versículo de número 5, e percebendo Deus lamentando o povo se afastando, eu olhei lá um pouquinho mais à frente no Novo Testamento e percebi no texto dos Evangelhos, dizendo que Jesus chegou e ele olhou para Jerusalém e ele lamentou por Jerusalém. E ele disse, olha Jerusalém que mata os profetas, e ele chorou. Não só Jesus lamentou, como ele chorou. Quantas vezes Deus quis juntar Israel como uma galinha junta ali os seus pintinhos. Quantas vezes Deus te chamou, Deus está te chamando, Deus está te comissionando, Deus está te dando oportunidade, e muitas vezes nós estamos rejeitando, deixando. E eu não estou culpando você em relação a isso, porque nós somos frutos de um mundo pós-moderno. E no mundo pós-moderno nós temos uma experiência que dão-se o nome de secularização, onde a gente se afasta de Deus, deixa Deus em segundo plano. E claro que cada um vai cuidar da sua própria vida, da sua dinâmica de vida. O outro fica em segundo plano. E Deus em mais segundo plano ainda. Deus está lamentando porque o povo não está ouvindo mais, verso de número 4. Deus está lamentando porque o povo se afastou dele, o verso de número 5, e ainda o verso de número 5, no finalzinho, Deus lamenta porque o povo, eles seguiram ídolos sem valor. Veja o finalzinho do verso 5, ele vai dizer, eles seguiram ídolos sem valor, tornando-se eles próprios, repito, tornando-se eles próprios sem valor. Aí você pode dizer, assim como eu também me perguntei, mas eu não sou idólatra, eu não adoro imagem de escultura alguma, só que existem outros tipos de idolatrias, as quais nós não estamos familiarizados como idolatria em si, como uma imagem específica, mas que são idolatrias. Nós idolatramos, tem gente que idolatra o trabalho, que vive para o trabalho, que é o trabalho que faz levantar da cama e passa o dia inteiro dedicado ao trabalho e dorme pensando no trabalho e acorda para trabalhar. É o trabalho que move, é uma idolatria. Se eu for enumerar os tipos de idolatrias, são vários, muitas idolatrias que nós temos. Tem gente que idolatra o dinheiro, o capital, o lucro, os ganhos elevados. Tem gente que vai idolatrar as posses, o patrimônio que tem, vive mergulhado numa ganância de possuir mais, de querer ter sempre mais, típico desse mundo pós-moderno.
consumista, capitalista. Tem gente que vive envolvido na idolatria da ditadura da beleza, sabe? Vive idolatrando a si mesmo, o seu corpo, vive cuidando excessivamente, além daquilo do que seria natural, saudável para nós seres humanos. Isso é idolatria. Tem muitos tipos de idolatrias, várias e várias idolatrias. Coisas que ocuparam o lugar de Deus. O grande problema de Deus com as imagens de outros deuses não era porque Deus tinha ciúme de outros deuses, não era porque Deus olhava e dizia para o povo assim: eu sou melhor, não. O grande problema era restringir a imagem de Javé, de Deus poderoso, a um objeto específico. Era limitar a atuação de Deus, era limitar o poder de Deus, era não compreender o ser de Deus, como Ele é e como Ele age com a gente. E todas as vezes que nós fazemos isso, ou temos essa má compreensão sobre Deus, isso se torna em nós, para nós, um tipo de idolatria. Deus lamenta porque o povo seguia ídolos sem valor, e o texto vai dizer que eles se tornaram, eles próprios, sem valor algum. Sem valor para quem? Sem valor para atuarem no mundo como imagem e semelhança de Deus. Porque eles não quiseram aqui ser imagem e semelhança de Deus. Será que você não tem algo que você possa considerá-lo como idolatria na sua vida? Será que você não tem algo que ocupa o teu tempo, que toma o teu tempo e que você tem dedicação total, que te afasta de Deus, te separa de Deus? Será que você não tem algo a ser pensado, trabalhado, tirado de você, para que o teu relacionamento com Deus volte a ser um relacionamento que Deus aprova, que Deus quer? E o texto continua, não só falando do comportamento do ser humano, de não ouvir, o comportamento de se afastar-se, o comportamento idólatra, mas a ação de Deus de lamentar. Deus lamenta também, aqui no verso de número 7, por não reconhecer os feitos de Deus. Olhem comigo o verso de número 7, olha o que ele diz: eu trouxe vocês a uma terra fértil. Olha, eu trouxe vocês para um lugar melhor, para que comessem dos frutos, dos bons produtos. Entretanto, vocês contaminaram a minha terra. Deus está dizendo, através do profeta Jeremias ao povo. Deus lamenta, porque o povo não reconhece os feitos dele. Não reconhece. A gente precisa reconhecer os feitos de Deus. A casa que nós dormimos, a roupa que nós vestimos, o salário que nós ganhamos, por menor que achemos que seja, é Ele. É a partir dele que a gente traz o sustento para a nossa casa. Quais são os feitos de Deus? Quem você era e quem você é hoje. A saúde que você tem. A capacidade intelectual que você tem para desenvolver o seu trabalho. Para somar em algo na sociedade. Veja quantas coisas Deus fez por mim, Deus fez por você. Ingratidão. Muitas vezes nós somos tomados pela ingratidão e nem mesmo percebemos. Nós estamos tão anestesiados, tão ensimesmados, que nós ficamos anestesiados ao ponto de não ver quando nós machucamos, ofendemos ou desvirtuamos o caráter cristão para medir a vida a partir não de Deus, mas de nós mesmos. Deus lamenta porque não reconhecem aqui, o povo de Israel, os seus feitos. E eu quero te dizer que o que Deus está sentindo aqui, o que Deus sente, aqui não é uma nostalgia provocada por boas lembranças. Não. Deus aqui sente saudade, Deus lamenta, porque Deus sente falta de um povo, Deus sofre por um povo que abandonou e que não olha mais para Ele como antes. Uma memória que está no passado, mas que Deus está dando a oportunidade de viver essa nova memória a partir de um presente, de um futuro melhor. E é essa mesma oportunidade que Deus dá para cada um de nós. O comportamento humano e a iniciativa,
a ação de Deus. Deus sente saudade e Deus lamenta. E também aqui no texto, do verso 9 até o verso de número 13, Deus fica indignado. A indignação de Deus para com o seu povo. Aqui o povo de Israel. Aplicando o texto, comigo e com você. E por que há essa indignação de Deus? Essa indignação de Deus, nós vamos encontrar de 3 maneiras nesse texto. A primeira, a gente vai encontrar dizendo que, o verso de número 11, que o povo, o meu povo, diz Deus, trocou a sua glória por deuses inúteis. Isso causa indignação de Deus. Como pode isso? Trocar a minha glória, perceba que não é simplesmente trocar de um Deus por outro Deus. Eles estão tocando a glória, eles estão tocando uma vida melhor com Deus, uma relação melhor com Deus, uma dinâmica melhor de vida por uma outra vida. A expressão glória significa isso. Eles trocaram a vida melhor comigo por uma vida que não satisfaz, uma vida que não completa, uma vida que não preenche, uma vida que não traz alegria, uma vida que não transforma diariamente, uma vida que não tem apetite completo por tudo que é de Deus. Deus fica indignado com isso. Trocaram a glória de Deus por outros deuses inúteis, diz o texto. Deuses inúteis, que nada podem fazer por eles. Aí depois Deus vai dizer o seguinte, através do profeta: por acaso vocês já viram alguma nação trocar de deuses? Vocês já viram? Aí, meio que irônico o texto, vai dizer: pois é, a minha nação, o meu povo, eles fizeram isso. Nem outras nações nunca trocaram de deuses, não trocam de deuses. Verso 11, alguma nação já trocou os seus deuses? É uma pergunta. E depois, ironicamente, vem a resposta. Espantem-se, verso número 12. Espantem disso os céus, fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor, o meu povo cometeu 2 crimes, 2 pecados em algumas traduções de Bíblias. Quais foram os pecados? Deixaram a mim manancial de águas vivas, e segundo, cavaram para si cisternas rotas, rachadas, que não retém água, que não fica água. Deus está aqui no texto indignado com isso. Deixaram a minha glória, cavaram para si cisternas rotas, que não retém água, um manancial outro para si. E eu comecei a me perguntar, será que Deus não está indignado com o meu comportamento humano? Deus não está indignado com a minha maneira de ser e existir e fazer? Será que Deus não está indignado com a minha maneira de pensar, a compreensão que eu tenho da vida? Será que Deus também não está indignado comigo, assim como está aqui no texto o Jeremias mostrando o Deus indignado com o comportamento do povo? E aí a gente aprofunda mais a questão e a pergunta se torna mais forte ainda: será que eu não estou cavando cisternas rotas? Ou seja, será que eu não estou buscando felicidade, alegria? Será que eu não estou buscando nessas outras coisas aquilo que só em Deus eu posso encontrar? Ou será que eu não deixei, ou eu abandonei o manancial de águas vivas? Porque 3 pecados a gente identifica aqui. O texto fala de 2. O primeiro, abandonar o manancial de águas vivas. E o segundo, cavar cisternas que não retêm águas. E voltando um pouco mais acima, o verso de número 11, a gente vai perceber também deixar a glória como um pecado. A glória de Deus e buscar a glória, outras glórias, outras que a gente já conhece e sabe. Nós somos assim, buscamos a glória para nós mesmos. Bom,
essa mensagem ela é extremamente clara. Não há muito o que se trabalhar sobre a compreensão do texto. É um texto claro. O comportamento humano é assim, e a ação de Deus aqui no texto é essa. Deus tem saudade, Deus lamenta e Deus fica indignado. Agora, a pergunta que eu faço para mim mesmo, fiz essa pergunta e tenho feito, e faço a todos vocês que estão aqui, aqueles e aquelas que nos assistem de casa também, será que o nosso comportamento humano não tem gerado o Deus que sente saudade de como nós éramos? Será que esse Deus não tem lamentado o nosso comportamento, o nosso jeito de viver? Será que esse Deus não tem ficado indignado porque a gente tem deixado esse manancial de águas vivas? E percebam que é muito comum isso hoje, buscar felicidade e recursos e outras coisas em outros lugares e deixar Deus manancial de águas vivas. A gente recorre para Deus quando a coisa está muito, mas muito difícil. Mas no contexto geral do dia a dia, onde é que está Deus? Deus não está dirigindo a nossa vida, Ele não está guiando a nossa vida, porque a gente não tem permitido isso. Será que você não tem cavado cisternas rotas? Tem buscado em lugares que água não fica, que não consegue saciar-se, que sempre tem que se dar o trabalho de buscar mais, mais e mais, porque em Deus a gente se completa. Em Deus nós somos preenchidos. Em Deus nós somos tomados pelo seu amor, fidelidade, e a alegria do Senhor reina em nós. Te convido a orar comigo agora. O comportamento humano e a ação de Deus. A gente viu isso. Deus sente saudade, Deus lamenta, e Deus fica indignado com o comportamento do povo de Israel. O Jeremias vai dizer isso ao povo, e hoje esse texto de Jeremias diz isso para mim, diz isso para você. Te convido a avaliar a sua vida, assim como eu tenho avaliado a minha, no contato com esse texto. Começa a pensar, você está perto desse manancial de águas vivas? Você tem se dedicado a ele? Ou você tem buscado em outras fontes e outros lugares coisas que não te satisfazem? A glória de Deus foi deixada de lado. Deus está indignado com isso, para buscar a sua própria glória, a sua própria experiência, que não passa de uma experiência humana, porque tudo aquilo que começa no homem não chega nos céus. Para chegar a algo nos céus, começa nos céus, passa pelo homem e retorna para Deus. Tudo que nasce no homem, sem a intervenção divina, não há como chegar em Deus, porque nós não somos capazes de chegar em Deus se não for mediante a graça, por intermédio do Cristo de Deus que se entregou por nós. Fica de pé para a gente orar agora. Enquanto esses acordes estão sendo dedilhados, deixa o Espírito Santo trabalhar no mais profundo do seu ser, da tua alma. Você que está acompanhando a gente, você que está em casa, está no trabalho, deixa o Espírito Santo de Deus ir no mais profundo da tua alma, do ser, do teu coração, e que as perguntas de Deus para o povo aqui de Israel sejam perguntas de Deus para cada um de nós. O que eu fiz para que vocês me abandonem? O que eu fiz para vocês, para que vocês pudessem me deixar de lado? Deus tem saudade dos momentos em que aquela oração fervorosa diante dele acontecia. Deus tem saudade quando existia uma fidelidade profunda em tudo, nos dízimos, nas ofertas, na dedicação da sua vida, no serviço ao próximo, à igreja local. Deus tem saudade quando você confiava plenamente de que Ele estava te dirigindo, te guiando, e por mais difícil que fosse o caminho que você percorresse,
Ele estava com você e você sentia a presença dele. Deus sente saudade de quando você se derramava diante dele. Deus sente saudade de quando você declarava com os seus lábios e com o seu coração dizia: Deus, eu te amo, e também com a sua vida, com ações, você dizia: eu amo ao Senhor. Deus sente saudade quando nada mais importava a não ser a presença de Deus na sua vida. Deus sente saudade e Ele lamenta, porque isso ficou lá no passado, mas Ele está chamando o povo para viver essa realidade agora, no presente. E essa mesma convocação é a convocação que o Espírito Santo está fazendo a cada um de nós, nos convocando a nos comprometermos com Deus. O relacionamento que foi quebrado, Ele quer sarar. A experiência religiosa que ficou no passado, Ele quer restabelecer um novo relacionamento de amor, de fidelidade, de proteção, de cuidado. Deus, nós somos gratos ao Senhor pela palavra esclarecedora desta noite. Aprendemos sobre o comportamento humano. Nós somos assim, seres ambíguos, seres que uma hora estamos bem, outra hora não estamos tão bem assim, uma hora queremos Deus com toda a vontade, outra hora nós rejeitamos o cuidado de Deus, a ação de Deus em nós. Nós somos seres que perdemos o paraíso e ansiamos com a nova terra que não chegou ainda, esse lugar, essa nova Jerusalém. Nós somos seres humanos vivendo, buscando preencher vazios dentro de nós. Somos assim, esse é o comportamento humano, é o jeito que a gente tem vivido. Mas a gente viu aqui também a ação de Deus. Deus sente saudade do relacionamento que nós tínhamos com Ele. Deus lamenta o nosso estado hoje, o nosso comportamento. E Deus fica indignado porque Ele tem fonte de água viva, mas nós buscamos outras fontes. Deus nos dá o endereço e o lugar da fonte pura, que a água sempre está ali, ela não foge daquele lugar, mas nós buscamos cisternas que não seguram água. Nós buscamos outras glórias, a não ser a glória de Deus, ao contrário da glória de Deus. Esse texto falou muito ao meu coração, Senhor, e eu acredito absolutamente, eu creio que falou profundamente ao coração de homens e mulheres que estão aqui, e que também estão participando, cultuando com a gente em vários outros lugares. Que esta palavra, Senhor, vai inundando todos os nossos corações, o nosso ser. Que a partir de agora, tenhamos um relacionamento restabelecido com Deus, sarado com Deus, uma vida nova, caminhando com Deus que sente saudade, que lamenta, e o Deus que fica indignado quando a gente não busca de verdade. Obrigado, Deus, por tudo, Pai. Essa é a oração que fazemos no nome do Senhor Jesus Cristo.